Vamos receber José Maria Pimentel para moderar o próximo debate. Muito obrigado. Obrigada eu. Muito obrigado. Bom, acabámos de ver a apresentação do estudo, que é de facto um retrato incrivelmente amplo, até mais do que um retrato, não é? Como dizia Alice Ramos, tem uma série de dimensões, é quase uma radiografia, uma ecografia e um ataque misturadas, não é? É uma análise com uma série de dimensões ao mesmo tempo. Agora vamos tentar ir um pouco para lá do estudo, mas ao mesmo tempo beneficiando dos dados que o estudo nos dá e tentar explorar um pouco esses dados em mais detalhe, partindo do conhecimento destes 4 oradores com quem vamos falar de seguida, que eles ainda não estão no palco, mas vou apresentá-los já. Vítor Sérgio Ferreira, do Instituto de Ciências Sociais, é doutorado em Sociologia e é atualmente investigador e docente no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Também Sofia Serra e Silva, que é também do Instituto de Ciências Sociais, onde é investigadora e se doutorou em Ciência Política. Também Pedro Freitas, neste caso economista, na nova SBE, na nova School of Business and Economics, onde está a terminar o doutoramento e onde é investigador no Centro de Economia da Educação. E, finalmente, Thais França, que é socióloga no ISCTE, tem investigação dedicada aos estudos feministas, antirracistas e descolonial e doutorou-se na Universidade de Coimbra. Vamos falar com eles sobre uma série de temas a propósito do estudo, mas, como dizia há pouco, indo para lá do estudo, vamos falar da geração atual, do que é que isso significa, do que é que isso captura, mas também do que é que isso obscurece, de certa forma, não é? Que diversidade é que existe dentro da geração atual que nós podemos estar a perder ao chamar-lhe simplesmente uma geração. Vamos falar dos desafios ao nível da educação e ao nível do mercado de trabalho. Vamos falar das atitudes perante a política da geração atual, quando votam, se votam mais ou menos, têm outro tipo de participação. E, finalmente, vamos falar, como não podia deixar de ser e como vimos na apresentação anterior, vamos falar de desigualdades de género, daquelas que se mantêm, das diferenças entre o discurso e a prática, da maneira como elas também intersetam estas dimensões todas. E, portanto, não sei, imagino que seja a altura de chamar a palco os membros do painel. Eu fico onde? Aqui ou... Posso ficar aqui dentro? Ora bem, agora por ordem, Vítor Sérgio Ferreira, Pedro Freitas, Sofia Serra Silva e Thais França ali na ponta. Eu começo pelo Vítor, para até de certa forma nos fazer a ponte com o que vimos até aqui, entre o passado e o presente, não é? Entre as juventudes de ontem e as juventudes atuais. E fala-se muito, já se falou muito hoje, do termo geração, não é? E como eu dizia agora na introdução, o termo geração ilumina e obscurece ao mesmo tempo, não é? Porque, por um lado, permite-nos, obviamente, distinguir a geração atual da geração anterior, mas, por outro lado, também esconde alguma heterogeneidade que existe dentro da própria geração atual, não é? Sim, é verdade. Nós, basicamente, quando estamos a falar de geração, estamos a olhar para aquilo que são processos de mudança social. Pronto, é isso, basicamente, que do ponto de vista científico nos interessa quando se fala em geração. Agora, e isso acho que já está relativamente claro ao longo desta tarde. Uma coisa que eu gostava de trazer para o debate acerca deste assunto é o termo geracionalismo. E eu acho que isto é que é relativamente novo, que é o facto de haver ultimamente uma imensa tendência para se apontar muitas gerações muito consecutivas, quer dizer, se nós pensássemos que a mudança social ocorre ao ritmo em que é lançado uma geração Z, Y, millennials, enfim, estávamos a ter uma mudança social frenética, não é? Pronto, a nossa pressa em dar etiquetas é maior do que a mudança. Exatamente. Agora, o que é preciso é entender porque é que essas etiquetas são produzidas e quem as produz. E essas etiquetas são
são em grande medida produzidas por grandes consultoras de marketing, que têm clientes, e que do ponto de vista do consumo interessa muito olhar para os jovens, que são um dos sectores de consumo, nomeadamente de consumo de inovação, não é? De consumo que está à frente, e que, de algum modo, este tipo de discursos a homogeneizar determinado tipo de coortes etárias, mas não só, porque, de facto, o que está ali subtil é também determinado tipo de categorias de consumidores, jovens que têm dinheiro, que têm famílias eventualmente que possam suportar determinado tipo de consumos, chamá-los e identificá-los com determinado tipo de comportamentos, com determinado tipo de valores que de algum modo vão fazê-los ser atraídos para determinado tipo de consumos. E isto também do ponto de vista político, ou seja, também encontramos alguma tendência para este discurso geracionalista entre os políticos, no sentido de homogeneizar, conforme os seus próprios interesses eleitorais, em homogeneizar determinado tipo de jovens e dizer que hoje a geração tem uma maior abertura, hoje a geração é mais precária, e isso tem muito que ver com os próprios interesses por quem vai veicular este tipo de categorias e os próprios qualitativos que vão caracterizar as categorias. Mas mesmo com essa advertência, não é? Mesmo com a advertência de nós e não só, não é? E o próprio papel do marketing a estabelecer diferenças exageradas e a agrupar demasiado, o que é que nós podemos dizer que é específico das gerações atuais? O estudo mostra-nos, por exemplo, mostra pelo menos dois dados interessantes, que é os aspectos em que os jovens atuais estão menos satisfeitos, com que estão menos satisfeitos, é o aspecto físico e o mercado de trabalho. É evidente que nós no estudo não temos um comparativo com os jovens anteriores, mas isto diz-nos alguma coisa, não é? Sim, diz-nos alguma coisa, diz-nos fundamentalmente que existem algumas tendências que não são novas, são tendências que já existem no passado e que se intensificaram com determinado tipo de condições sociais e económicas de existência. E eu diria que uma delas, e que José Maria mencionou, tem a ver com a valorização do aspecto físico, quer dizer, a própria categoria juventude, ela remete para um arquétipo de corpo. Sim, nós temos melhor aspecto enquanto jovens, é um facto. Pensa-se que sim, ou seja, valoriza-se muito hoje em dia o corpo jovem como abstrato. E isto não é novo, ou seja, a própria categoria juventude nasceu muito em função de ter começado a haver um setor cada vez mais alargado de jovens que podiam consumir determinados produtos para construir o seu corpo. E isso vai a par, no caso português, nomeadamente, vai a par de tudo o que é a indústria de cosméticos e que é uma coisa muito recente. Nós hoje vivemos com isto nos nossos supermercados, mas é uma coisa que nasce nos anos 60, nasce com alguma democratização. A ideia da moda jovem, quer dizer, ainda às vezes encontramos alguma publicidade já antiga em ruas antigas de comércio tradicional que tem essa designação de moda jovem, moda unissexo, e a própria ideia de manipulação do corpo, ou seja, de se poder intervir, modificar o corpo através de uma indústria de design corporal que tem se alargado exponencialmente, tem aqui também a sua responsabilidade.
isto, e já não é novo, ou seja, todos os discursos que nós ouvimos hoje, por exemplo, acerca da influência que têm as redes sociais nesta insatisfação dos jovens perante o corpo, basicamente já se ouvia isto nos anos 80 relativamente à publicidade, ou seja, as referências vinham do mundo da publicidade, do mundo da música, do mundo do cinema, da televisão, exatamente, mas até mais do mundo da música. Sim, os miúdos toda a gente tinha pósteres no quarto e coisas exatamente, e aqueles eram os modelos de referência e de reverência da própria expressão corporal, não é? Hoje em dia, qualquer jovem tem isso à disposição no telemóvel e tem isso à disposição de uma forma muito mais democrática, digamos assim, mais alargada e mais microscópio, ou seja, já não estamos a falar das grandes celebridades da televisão ou do mundo do espetáculo, mas das micro-celebridades que estão muito mais perto daquilo que pode ser um jovem e que é muito fácil ele identificar-se com aquela pessoa, exatamente, alguém como nós, mas que tem arranjos de Photoshop e toda a produção da imagem e que acaba por ser incomparável. Sim, não e é? que nos está a apresentar um aspecto muito específico e muito exacerbado da sua vida. Exato. Pedro, passo para si agora para falar do outro aspecto que eu tinha falado, da outra faceta, que é a questão do mercado de trabalho, que liga também à educação, não é? Quais são os desafios que os jovens atuais enfrentam nestes dois aspectos, não é? No aspecto da educação e depois da entrada no mercado de trabalho? O estudo mostra, de resto, é um dos resultados interessantes, digamos assim, embora não especialmente positivo, que quase todos os jovens concordam com a afirmação de que, para quem está agora a entrar no mercado de trabalho, há cada vez menos oportunidades de arranjar empregos. Não é? O que é que isto nos diz? E, sobretudo, cruzado com os outros dados da sua investigação. Boa tarde a todos. É bastante simpático ter uma sala tão repleta um sábado à tarde e obrigado à Fundação e parabéns pelo estudo que tem um manancial de dados infindo sobre os jovens portugueses. Eu acho que quando olhamos para esta geração, nós claramente estamos a falar de uma geração que tem um ensino massificado comparado com as gerações anteriores. Ou seja, se nós olharmos para 1980, haviam cerca de 200 escolas secundárias em Portugal. Hoje em dia há mais do dobro, há perto de 500. Portanto, ou seja, nós tivemos um fenómeno de massificação no acesso ao ensino, mas ao mesmo tempo, muitas vezes há esta discussão entre a massificação e a qualidade, como se tivéssemos que ter uma escolha entre os dois, e nós não temos de ter uma escolha entre os dois. E quando nós olhamos para os dados portugueses, de facto os dados portugueses são relativamente otimistas. Se nós pegarmos naquele indicador clássico do PISA, e se olharmos para os dados portugueses desde 2000 até 2015, 2018, nós temos um progresso enorme. Eu acho que às vezes não há muito esta noção, mas Portugal é o terceiro país que mais melhorou em leitura e o primeiro que mais melhorou em ciências e em matemática de todos os que fazem o PISA. Portanto, ou seja, foi um progresso muito grande, portanto, massificámos o acesso, mas também conseguimos que os resultados aumentassem. O que é que nós não conseguimos e aí é que está o desafio? Quando nós olhamos para a diferença entre os alunos das 25% de famílias mais pobres e os alunos das 25% de famílias mais ricas no PISA, o intervalo que em 2000 era cerca de 100 pontos, em 2018 é exatamente os mesmos 100 pontos. Ou seja, todos progrediram, e isso é muito importante, ou seja, a evolução foi transversal para todos. Mas a diferença não estreitou. Não? Mas a diferença não estreitou. E isso depois, quando nós olhamos para dados dos próprios resultados dos alunos nas escolas, isso nota-se, quer dizer, a percentagem de negativas no nono ano entre alunos com a ação social escolar é cerca de 60%, e aqueles que não têm este apoio é menos de 40%, é ali em torno dos 35%, é uma diferença muito grande. Portanto, ou seja, há um desafio em termos de manter o crescimento da qualidade, mas fechar este intervalo que se mantém lá e que continua a ser muito grande. E eu acho que quando nós falamos deste tema, importa também falar de segregação, e nós temos uma tendência para reduzir a segregação no ensino português a uma matéria apenas pública e privada. E não é isso. O ensino público em Portugal é altamente segregado. E quando nós falamos da geração de hoje, nós temos que olhar para a escola pública e perceber que nós temos bolhas dentro da escola pública, portanto, núcleos dentro da mesma geração, de famílias muito diferentes, de bairros muito diferentes e que não se cruzam. Eu vou dar um exemplo. A minha faculdade, a nova, perto de 80% dos nossos alunos têm uma mãe com ensino superior.
E não é porque nós os vamos escolher, é porque são aqueles que se candidatam aos números clausos que estão na minha que a minha faculdade oferece. A média da escola pública portuguesa são 20% das mães. Portanto, isto é uma diferença abissal e que se mantém. E que me leva um bocadinho ao momento de hoje. Eu sei que nós estamos todos um bocadinho fartos de falar de pandemia e, aliás, estamos aqui a experimentar um pouco de normalidade num cenário tão jovem, mas, de facto, esta diferença, estas bolhas sociais que existem na geração ainda de hoje, implica muito o debate que nós temos tido sobre a pandemia. E nós falámos hoje muito sobre gerações. O debate sobre a pandemia é também um debate sobre equilíbrios entre gerações, que eu sei que é um debate difícil e que eu acho que nós não temos tido, mas como a pandemia não afeta todos da mesma forma, há custos e benefícios distribuídos diferentemente ao longo das gerações. E sem querer entrar num debate ético sobre essa questão, há uma geração que claramente tem sido prejudicada nestes 2 anos, que é a geração dos mais novos. Eu acho que tem havido uma enorme anemia em torno dos impactos que a pandemia tem naqueles que estão na escola, nos 6, nos 7, nos 8 anos. Aliás, eu tenho tentado, juntamente com vários colegas, libertar resultados que nos dizem qual é que é o impacto da pandemia sobre as aprendizagens e recebo sempre imensas respostas de isso não é bem assim, ou isso depois recupera-se no futuro, ou os jovens ainda vão a tempo. E eu acho que num tempo em que falamos tanto de pensamento anticientífico, é também anticientífico dizer que estes jovens vão melhorar por si. Eles não vão melhorar por si se nós não fizermos nada. E os números mostram, os dados mostram isso. Os números mostram isso. Ou seja, se nós não recuperarmos esta geração afetada pela pandemia, os impactos vão ficar lá. E a evidência científica que nos diz, e a ir contra a evidência científica que nos diz de negarmos isto, e não entrarmos neste tipo de apatia em torno dos danos que existe sobre esta geração. E aqui eu talvez vou ser um bocadinho mais enfático. Nós, para medir estes impactos ao longo do tempo, precisamos de aferir resultados. Nós não temos déficit de resultados, nós precisamos de aferir como é que estes jovens que estão a ser impactados pela pandemia vão evoluir ao longo da sua vida académica. E para além disto, precisamos de o fazer com métricas muito concretas. Nós precisamos de saber qual é que é o impacto sobre os resultados escolares, precisamos de saber qual é que é o impacto sobre a transição entre anos, precisamos depois de saber em outras dimensões sobre a sua saúde mental, etc. Mas estes impactos têm que ser medidos no concreto e não apenas numa perspectiva abrangente. Falando sobre a transição para o mercado de trabalho. Há um estudo do Pedro Martins, que foi divulgado há cerca de 2 semanas pela Gulbenkian, que é um estudo muito interessante, que olha exatamente para a evolução intergeracional dos salários. E uma das coisas que ele nota é a enorme queda do prémio salarial por estudar mais. Isso era um efeito um pouco... Há uma parte desse efeito que era expectável, porque nós temos mais gente a estudar, portanto há mais oferta de pessoas qualificadas. Mas, por outro lado, poderíamos pensar que a nossa economia mudaria de perfil de tal forma que seria mais virada para áreas e setores que permitiria aguentar o prémio salarial a níveis mais altos. Mas, de facto, o prémio salarial caiu em cerca de metade em poucas gerações, o que significa que ainda compensa estudar mais, mas as gerações que nós temos hoje, e este é um paradoxo, nós temos uma geração que estudou muito mais do que a geração anterior. Mas quando nós, e o Pedro Martins tem esse gráfico no estudo, quando nós olhamos para o perfil salarial desta geração mais recente, para uma geração dos anos 90 e para uma geração dos anos 80, o salário aos 30 anos não é muito diferente. Ou seja, significa que eles estão a fazer um caminho salarial muito semelhante, o que significa que a geração mais nova não está a ter ganhos da sua escolaridade e de uma economia com maior crescimento em relação às gerações anteriores. Portanto, eu acho que é claramente este paradoxo. Nós temos uma geração altamente qualificada, a mais qualificada de sempre do país, que encontra uma economia que tem ainda um estoque de trabalhadores pouco qualificados. Nós somos o país da União Europeia com mais adultos sem o ensino secundário. Portanto, este estoque ainda lá está. E, claramente, os retornos que era expectável quando fizeram este investimento de estudar mais não os estão a ter no momento de chegada ao mercado de trabalho. E o Pedro agora falou antes disso da questão da pandemia e do efeito desproporcional sobre os jovens, não é? O que me lembra sempre aquilo que se costuma dizer e que tem que ver um pouco até com aquilo que o Vítor dizia, de que os políticos muitas vezes não falam para os jovens, neste caso, os jovens para que os políticos podem falar são um pouco mais velhos, não é? Porque estão em idade de votar. Mas muitas vezes diz que os políticos não falam para os jovens porque os jovens votam votam desproporcionalmente pouco. Mas a verdade, e agora passo à Sofia, a verdade é que, olhando para este estudo,
o que ele nos diz é que 74% dos jovens ou votam sempre ou votam quase sempre, que é um dado interessante. E ainda por cima é um dado que cruza perfeitamente com a percentagem é exatamente igual, provavelmente não à décima, mas ao algarismo de jovens que entendem que, eu creio que a afirmação é quem não vota não tem direito a ter opinião política, era uma coisa assim do género. Mas, portanto, há ali uma coerência entre aqueles que votam e aqueles que são um bocadinho mais refratários em relação a votar. E há 74%, portanto, 3 em cada 4 jovens que, aparentemente, de acordo com este estudo, votam, não é? Como é que isto cruza com outros dados, Sofia? O que é que os jovens votam de facto menos ou isso é um mito? Boa tarde a todos. Quando nós falamos de participação política e cívica em Portugal, o quadro que emerge é de uma cidadania política fraca, nos portugueses na generalidade e em particular nos jovens. E nós podemos depois também explorar um pouco porquê estas diferenças. E tem muito a ver com a sua posição na estrutura social, dependendo dos recursos económicos, como já aqui vimos a sua importância, os recursos educacionais e até os recursos políticos. A verdade é que estes dados do estudo, não é, que diz que 53% dizem votar sempre que há eleição, não é? Não contrariam exatamente a evidência que nós temos. A evidência é o que nos diz, e o Inquérito Social Europeu de 2020 também indicava que 53% dos jovens reportavam ter votado na última eleição legislativa, portanto, de 2019. Quando vemos, comparativamente, esses 53% de jovens face às outras faixas etárias, a diferença é bastante, e é uma diferença estatisticamente significativa, em que 78% das pessoas, dos respondentes com mais de 34 anos, reportavam ter votado. Portanto, há uma diferença clara e, na verdade, o que nós vemos entre a relação entre o voto e a idade é uma relação curvilinear. Ou seja, a participação eleitoral é menor nas faixas etárias mais baixas, aumenta na vida adulta a partir daquela faixa acima dos 35 anos e volta a baixar novamente quando os custos de participação política também são maiores, quando, de facto, as pessoas são mais velhas. Mas isso na vida da mesma pessoa, não é? A pessoa, ao longo da vida, tem essa evolução. Sim, mas sobretudo quando comparamos faixas etárias, não é? Quando comparamos pode ser um efeito geracional, não é, no fundo? Exatamente, e de ciclo de vida também, as transições e de ciclo de vida. Nós também vemos isso noutros indicadores, esta relação curviliar não é específica da participação eleitoral, nós vemos isso também no interesse pela política, que é baixo nas faixas etárias mais jovens, mais alto nos adultos e depois volta a baixar novamente nas faixas mais séniores, se assim quisermos. Mas também importa realçar que muitas vezes a participação eleitoral é tida como o pináculo da participação política na vida democrática, na vida política e cívica. E existem muitas outras formas de participação e os jovens caracterizam-se exatamente por isso, não é? A literatura, muitos apontam os jovens como apolíticos, desinteressados e isso tem consequências para a legitimidade democrática, mas também existem muitos autores, cada vez mais, na verdade, que apontam uma segunda ideia, apontam para, de facto, que os jovens participam politicamente, mas participam de forma diferente, participam sobretudo muito mais utilizando repertórios de participação novos, diferentes, criativos. Há até uma autora inglesa que lhe chama Do It Ourselves, que são estas campanhas agora lideradas por jovens, utilizando ferramentas um pouco fora das instituições políticas tradicionais, campanhas essas que nós temos alguns exemplos, como por exemplo tudo o que tem a ver agora com a mudança climática, com a sustentabilidade, com a redução da utilização do plástico descartável, ou seja, têm sido campanhas lideradas coletivamente por jovens, utilizando repertórios inovadores e criativos e, portanto, cada vez há mais evidência de que os jovens participam, mas participam de forma diferente e mobilizam-se muito mais por causas específicas, por temas que lhes são próximos, como é o caso da sustentabilidade nos dias de hoje. Sim, exatamente. Sim, e o exemplo das alterações climáticas é pertinente nesse sentido. Não é? O estudo mostra, por exemplo, que eu estava a ouvir isso quando estava a assistir à apresentação anterior, o estudo mostra que há 10% de jovens que participam em manifestações. E eu fiquei a pensar, eu não sei se há 10% da população em geral que participa em manifestações, provavelmente esse número até é maior do que é uma peculiaridade dos jovens, ou seja, aparentemente é baixo, são 10%, mas na verdade, comparativamente, porque obviamente participar numa manifestação não é tão fácil, ou pelo menos tão regular quanto ir votar. Portanto, se calhar até é uma
precisamente uma característica que distingue os jovens face à população mais velha, não é? Não há diferenças significativas no que toca a participar em manifestações autorizadas. Pelo menos os dados do último inquérito social europeu de 2020 indica que de facto não há diferenças entre 18 a 34 anos versus outras faixas etárias. Existem sim outros indicadores de participação política onde de facto há diferenças consideradas estatisticamente significativas, e eu posso reportar algumas. No voto, por exemplo, por norma, os dados mostram que os jovens portugueses votam menos que as faixas etárias mais velhas. Falei desta relação curvilinear. Ser membro de um partido também é um indicador onde há uma diferença ao nível da idade, e os jovens aqui destacam-se mais pela negativa, se assim o entendermos. Também sabemos que os jovens portugueses participam menos nas associações da sociedade civil. Doar dinheiro, também considerado como um indicador de participação política convencional, também há uma diferença. Depois, quais são os indicadores de participação política onde de facto os jovens se destacam positivamente e participam mais e recorrem mais a essas, e portanto privilegiam mais esses instrumentos políticos? Assinar uma petição, por exemplo, o estudo também demonstra isso. Participar em atividades ilegais de protesto e o chamado ativismo online, ou seja, partilhar informação política nas redes sociais, na internet, ou visitar as páginas online de um partido. Aí nós vemos que estes são os instrumentos mais privilegiados pelo segmento mais jovem, e essa diferença é de facto significativa face às faixas etárias. Portanto, o que nós conseguimos ver, olhando para diferentes indicadores, é que de facto os jovens privilegiam outras formas de participação e, em alguns, destacam-se bastante pela positiva na forma como utilizam esses instrumentos. Bom, claro. Thais, passo a si agora. Nós quase podíamos fazer uma análise de género, quase tudo o que falámos até agora. Eu, se calhar, concentrava-me na questão do que o Pedro falava, da educação e do mercado de trabalho, não é? Nós na educação vimos no estudo, e já sabíamos que existe uma maior proporção de mulheres, por exemplo, com o ensino superior, mas eu creio que depois, por exemplo, quando passamos ao nível do mestrado, por exemplo, o retrato muda um pouco, não é? E depois no mercado de trabalho, o mesmo, não é? Se é certo que a entrada no mercado de trabalho tenderá a ser relativamente idêntica, eu julgo para ambos os sexos, a verdade é que depois, em termos de funções, por exemplo, não é necessariamente o mesmo, não é? Qual é que é o retrato que a sua investigação mostra neste leque de temas entre o ensino e o mercado de trabalho? Obrigada, José Maria. Boa noite a todos, boa noite a todas. Antes de falar sobre desigualdade entre homens e mulheres, eu gostaria de agradecer à Fundação por ter um painel com igualdade entre homens e mulheres. E falar sobre desigualdade entre homens e mulheres é remeter a uma diferença que existe desde que o mundo é mundo. E por que eu faço essa afirmação? Para que nós pensamos de onde Portugal partiu, e aí é muito parecido com as questões da educação, de onde é que Portugal partia em relação às desigualdades entre homens e mulheres há 30 anos atrás, e aonde é que nós chegamos. Então, por exemplo, há uma semana atrás saiu um relatório do Instituto Europeu de Igualdade de Gêneros a dizer que Portugal é um dos países que mais avança com a igualdade de gênero. Então, acaba às vezes de ser um pouco frustrante quando nós vemos resultados que mostram toda a segregação que ainda existe entre homens e mulheres, o fato de que as mulheres continuam concentradas em determinados tipos de trabalho, que são trabalhos mais mal pagos, que são trabalhos mais precários. Mas isso é preciso ver em contexto. É preciso ver que, na verdade, ao longo dos anos, tem havido uma grande evolução, tanto na entrada das mulheres no mercado de trabalho. Portugal é um caso excepcional no sentido de que as mulheres têm uma participação massiva no mercado de trabalho. E também na questão da educação, como o José Maria estava referindo agora. Mas o que acontece é que há uma parte do que se espera que essa presença das mulheres no ensino superior e no mercado de trabalho se materializa, que não acontece, que é principalmente na questão do hiato salarial, não é? Continua a ser muito grande o hiato salarial entre homens e mulheres. E também, se nós pensarmos, por exemplo, na questão que foi muito apresentado agora, a questão da divisão do trabalho doméstico entre homens e mulheres. E a preocupação das mulheres com a conciliação do trabalho com a vida familiar. Isso também está muito ligado com o fato do tipo de apoio, do tipo de equipamentos que estão disponíveis pelo Estado português para que as mulheres possam dedicar-se ao mercado de trabalho. Ora, se eu sei que eu não tenho esse tipo de apoio, isso vai ser uma questão para mim. Então,
E outra coisa que eu acho que é importante nós lembrarmos é que, assim, tem havido no mundo inteiro, e em Portugal ainda, nesse caso, é uma exceção, porque é menos intenso do que em outros países, mas tem havido um avanço de discursos conservadores que tendem a colocar a mulher de novo no lugar da família, tendem a quase que desvalorizar muito dos avanços que tinham sido feitos, principalmente em relação à posição da mulher no mercado de trabalho e à posição da mulher na família. Então, isso também acaba por moldar quais são as expectativas que se tem, ou seja, que as mulheres vão ter ou que os homens vão ter do que esperar de um parceiro ou do que esperar de uma parceira. Aliás, há uma pergunta aqui, e já agora encorajo quem estiver no público para colocar perguntas através do QR Code, e uma das perguntas tem justamente que ver com isso, que é, se as mulheres estudam mais, porque é que continua a haver um desequilíbrio, por exemplo, nas tarefas domésticas ou relacionadas com os filhos, não é? E a sua resposta, no fundo, é que tem que ver com fatores institucionais, digamos assim, e, por outro lado, fatores culturais. Não é? Exatamente, não é? É impossível também querer que um sistema de desigualdade tão forte como é o sistema de desigualdade de gênero desapareça do dia para a noite. Né? Nós estamos falando realmente de uma construção que é reforçada constantemente por vários discursos, por vários espaços, de que as mulheres são responsáveis pelas questões da família. Sim. E é interessante porque a Fundação fez há uns anos um estudo sobre as mulheres, precisamente, que já abordava algumas destas questões. E o retrato parece não diferir muito, não é? Era isso que eu também queria mencionar. O que nós vemos das mulheres mais velhas, inclusive me chamou muito a atenção, porque saiu ano passado esse estudo, que dizia que as mulheres portuguesas são mulheres muito cansadas. Não é? E isso também se vê entre as jovens. As jovens têm, em média, menos 42 minutos de tempo livre do que os homens jovens têm. 42 minutos livres por dia pode parecer pouca coisa, mas nós estamos falando de uma possibilidade de fazer um hobby, de uma possibilidade de aprender uma língua, nós estamos fazendo a possibilidade de continuar os estudos. Então, isso também vai contribuir para essas desigualdades. E os indicadores mostravam que havia... creio que eram os indicadores de bem-estar que mostravam que as mulheres estavam acima ou abaixo dos homens, se quisermos, em quase todos, não é? Sim. O que tem que ver até com uma espécie de pressão social para a perfeição em todas as áreas, digamos assim, não é? Não só no trabalho, mas conjugar com os estudos, com os filhos, com o que até se reflete naquele indicador do empoderamento, não é? que o estudo fala, não é? O que é uma análise interessante. Sofia, agora passava para si de novo com uma pergunta do público que diz o seguinte: deve haver uma tentativa de aproximar os jovens da participação política tradicional? Ou seja, por outras palavras, aqui estou a interpretar, havendo meios de participação política alternativos, nós podemos entender que eles podem ser suficientes, ou devemos entender que, por muito bons que eles sejam, não deixa de ser necessário a participação tradicional, seja ela através de partidos, seja ela ajusante através do voto. Não é? E o que fazer se a resposta for sim? Bem, a participação política é aqui um leque muito alargado de várias possibilidades de participação. E quando falamos em participação política temos que pensar em duas questões, que é as estruturas de oportunidade são muito diferentes e os custos de participação também são muito diferentes. Nós vemos de facto que os jovens, por um lado, estão a desenvolver estes repertórios novos, não é? Que nós chamamos até novas formas de participação, como boicotar um produto, por exemplo, por questões éticas, mais uma vez associadas a determinadas causas. E eu diria que o espectro de participação é muito alargado, mas não diria que haja um indicador ou uma forma de participação que substitua outro. E apesar de eu ainda há pouco ter dito que de facto a participação eleitoral é vista muitas vezes como o pináculo da participação política, é preciso ter algum cuidado com essa análise, a verdade é que assinar uma petição não substitui o ato político de votar e de escolher os partidos que vão constituir e que vão ter assento é que tem uma garantia de que somos ouvidos, não é? Sim. Exato. Agora, o que acontece também com os jovens é que, até pela literacia digital das gerações atuais, há um match perfeito com outras formas de ação política e cívica, não é? Que é as novas formas muito baseadas na internet, no digital, nas redes sociais. Isso explica porque é que também os partidos estão a fazer este caminho de estarem nas redes sociais, de terem páginas na internet, porque de facto há aqui um match perfeito. Agora, publicar informação política nas redes sociais, discutir num fórum questões políticas,
é uma forma de participação a par de muitas outras. Acho que não há aqui uma substituição até pelo valor intrínseco que cada uma tem. E tem custos, mais uma vez, tem estruturas de oportunidade diferentes, que também varia pela posição em que o jovem está na estrutura social, não é? Recursos económicos, recursos cognitivos, educacionais, e depois também temos instrumentos que têm custos de participação diferentes, não é? Assinar uma petição é muito mais simples, porque é um ato muito mais, hoje em dia, então, com o sistema eletrónico de petições, e Portugal, a Assembleia da República tem desde 2005 um sistema eletrónico de petições, facilita muito. Agora, existem outras ações, outros instrumentos políticos de participação que têm um custo de participação mais elevado e que requerem mais tempo e recursos cognitivos e disponibilidade e interesse também. Claro. Pedro, tenho uma pergunta para si, que tem que ver com a radiografia que o Pedro fez há pouco do sistema de ensino e do mercado de trabalho e da desigualdade que persiste, não é? Aquilo que falava há um bocadinho de, apesar da evolução do todo, a diferença relativa persiste, não é? E isto leva-nos às soluções, não é? O que é que nós podemos fazer em relação a isto? O problema da educação, o grande problema da educação é que é muito difícil de corrigir os resultados depois de eles estarem concretizados, não é? Porque eles depois têm outros efeitos, os resultados na educação têm efeitos no acesso ao mercado de trabalho, não é? O que é que um economista desta área recomenda em termos de políticas públicas, por exemplo, para o futuro? Quando nós olhamos para os resultados, ou seja, nós temos este diferencial que não fechou, nós temos um abandono escolar que tem vindo a diminuir bastante, mas eu acho que para que estes que estão mais abaixo possam alcançar valores mais acima, eu acho que claramente nós temos que ter mecanismos de aferição das aprendizagens, ou seja, tem que haver objetivos comuns que todos saibam e que todos trabalhem nesse sentido. Depois, em termos de organização escolar, eu acho que falando nestas questões de segregação que nós estávamos a falar, nós temos que arranjar mecanismos dentro da própria escola pública para que não tenhamos estes níveis de segregação e que, por exemplo, uma criança que tenha potencial, que os pais achem que ele pode chegar mais longe ou ela possa chegar mais longe, possam colocá-lo noutra escola, noutro bairro, noutra realidade social, e isso, até por falta de informação destas famílias, muitas vezes hoje não acontece. Depois, eu acho que é importante que nós, dentro do sistema, tenhamos um apoio mais individualizado àqueles alunos que estão em dificuldades. Por exemplo, uma das questões agora da pandemia é como recuperar estes alunos. E muitas vezes as escolas, que são organismos grandes e que lidam muitas vezes com problemas sociais ao lado de problemas educacionais, não têm os instrumentos para, por exemplo, dar um apoio extra àquele aluno em determinadas circunstâncias. E esse tipo de apoios extra fora de sala de aula, quase que feitos à medida de alguns determinados alunos e às suas dificuldades, têm mostrado ter enormes impactos. E depois há aquele elemento essencial, que é, ser economista da educação tem este lado um bocadinho deprimente, que é a família conta sempre 2/3 dos resultados escolares. E a escola conta o resto. O problema, portanto, o que conta à escola é pouco. E dentro da escola o mais importante é os professores. E aí é um debate, é outro debate, mas de facto a qualidade dos professores e os professores que teremos é essencial para estas gerações futuras. Vou só acrescentar uma coisa, ainda ali ao ponto que a Thaís tinha dito. Um dos resultados engraçados que nós olhamos quando vemos os resultados é as raparigas têm hoje inovavelmente melhores resultados que os rapazes. E antigamente havia uma diferença que era elas tinham melhores resultados nas notas dadas pelos professores, eles tinham melhores resultados nas notas em exames nacionais. Essa diferença já não existe. Elas têm a ter muito melhores resultados nas notas dadas pelos professores, até por dimensões não cognitivas, quer dizer, todos sabemos como é que são os rapazes e as raparigas dentro de uma sala de aula aos 12 ou 13 anos, mas depois também elas já são muito melhores em termos de exames nacionais. E isso é um efeito que se está a acumular ao longo do tempo. Portanto, é bom que também depois se transmita ao mercado de trabalho e às vidas familiares, etc. Claro, e que têm efeitos a prazo, não é? Exato. E que têm efeitos a prazo. Vítor, terminamos consigo. Tenho aqui uma pergunta que vai ao encontro daquilo que nós tínhamos falado, que tem a ver com a questão do aspecto físico. Se o nível da preocupação, no fundo, não será específico das gerações atuais. Eu complemento com aquilo que nós ouvimos muitas vezes dizer, de que os jovens estão
muito preocupados, estão muito nas redes sociais e que isso leva a que eles estejam muito preocupados com o aspecto físico. O Vítor há bocado falava que essa preocupação sempre existiu, ou pelo menos nas últimas gerações existia, mas porventura será maior agora. E há a investigação recente que tem mostrado que, por exemplo, nas raparigas, e isto tem a ver até com esta questão, há um efeito pernicioso, ou aparentemente existe um efeito pernicioso ao nível até da saúde mental e de uma série de comportamentos que até foram abordados no estudo, precisamente relacionado com o uso de redes sociais, sobretudo o Instagram, Snapchat, e a partir daqui a minha literacia neste tipo de aplicações já me trai. Mas... Digamos que partiu de uma entrevista que uma funcionária do Facebook deu há relativamente pouco tempo. Essa decalagem entre rapazes e raparigas também já acontecia, ou seja, os problemas que têm a ver com o controle do corpo, com a questão das anorexias, bulimias, enfim, todas estas patologias sempre foram mais presentes entre as pessoas de género feminino e agora são novamente mais presentes entre as pessoas de género feminino. As redes sociais vieram agudizar isso ou era uma distinção? O nível é o mesmo ou mudou, por outras palavras, não é? Provavelmente mudou porque de facto intensificou-se mais essa relação com raparigas mais próximas, ou seja, e ao mesmo tempo com a ideia de que se pode chegar a um nível de perfeição que não pode de facto ser execuível, quer dizer, acho que aí de facto tem que haver alguma educação para a internet e para aquilo que é também a nível do corpo fake news. Claro. Eu queria fazer só um comentário, não é um comentário, é um acréscimo àquilo que a minha colega estava a falar sobre a participação política dos jovens, que eu acho que é importante trazer para aqui, que é, nós ouvimos hoje esta preocupação com a participação política dos jovens e participação cívica, sempre do ponto de vista do jovem enquanto público. O que nós, de facto, não vemos, e não vemos também abertura por parte das próprias instituições políticas, é a integração dos jovens dentro dos processos de decisão políticos. E isto é muito importante, quer dizer, aliás, é uma das coisas que nós vemos hoje em dia, os conselhos de juventude, quer municipais, quer nacionais, quer internacionais, a lutarem, é de facto que deixem de ser apenas conselhos, ou seja, órgãos que estão ali para cumprir uma missão que é ouvir os jovens. Quer dizer, os jovens hoje já são muito ouvidos, até por causa das redes sociais, mas de integrá-los no próprio processo de decisão que tem a ver com os seus problemas. Não é por acaso, e aí volto ao que eu disse no início, que hoje em dia, quando se pensa em gerações e quando se fala em gerações, fala-se muito menos das diferenças geracionais ou do gap entre pais e filhos, e o que se fala é em injustiças intergeracionais ou em desigualdades intergeracionais. E isto tem muito a ver com essa falta de representatividade de jovens dentro dos processos de decisão política, sendo que, ao mesmo tempo, estamos perante uma geração que demograficamente é muito menor, e sendo muito menor também tem um peso menor dentro dos processos tradicionais, como é os processos de eleições. Ou seja, há menos jovens a votar, por isso eles têm menos poder, digamos assim, para... Já teriam menos poder, no fundo, não é? E ficando fora ainda menos têm, não é? Nem mais. Claro. Bom, terminamos por aqui. Thaís, Sofia, Pedro, Vítor, muito obrigado e muito obrigado a todos que estiveram a assistir. Até amanhã.